Trabalhar não é sair da zona de conforto. Fazer um projeto diferente do que você sempre faz no trabalho, a depender da complexidade, não é sair da zona de conforto. Sabe o que é sair da zona de conforto? Gente, coloquei o microfone na roupa pela primeira vez. Oi, primeiramente. Segundamente, obrigada pelo Ibope. Eu vou continuar gravando. Mentira, eu não sou tão otária assim. Mas eu tô muito feliz. Tô brincando que eu joguei com meu cachorro. Mas eu tô muito feliz de verdade. Eu tô no 6º episódio e que vocês estão aqui, que tem gente interagindo e eu recebi várias mensagens legais. Então, muito obrigada por isso. Eu espero que vocês continuem gostando e assistindo os vídeos. Vocês não sabem o quanto isso é importante pra mim. Aliás, no episódio de hoje eu vou trazer exatamente esse tema de quebrar barreiras, dar as caras. Vocês não sabem, obviamente, mas eu tenho vergonha, eu tenho uma dificuldade ainda de falar, nossa, eu tenho um podcast, eu abri um podcast, eu acho ainda muito estranho para uma advogada que, enfim, teve anos de carreira, ter essa coragem, apesar de ter vontade por muito tempo, ó, eu vou falar aí, nos últimos 4 anos eu penso em ter algo mais no sentido criativo. Isso também está bastante ligado ao fato de eu ter aberto o meu Instagram de poesias, coisas que eu escrevo, que se chama O Inverso da Solidão. E o engraçado é que hoje eu faço uma reflexão do nome que eu escolhi na época, e eu entendo por que eu escolhi O Inverso da Solidão, porque a escrita me acolheu muito. Eu lancei esse Instagram quando eu morava na Holanda. Ai, até me arrepiei agora, porque eu acabei de falar isso com vocês e dei de cara com o meu livro, o livro que eu ganhei das pessoas com quem eu trabalhava na Holanda. Ai, gente, eu tô mostrando que eu tenho o maior xodó. Eu acho incrível e lindo demais esse livro. Tem várias fotos, inclusive a foto da rua que eu morava. Então, me toca bastante. Foi um momento muito desafiador na minha vida que me fez crescer. Mas, voltando, eu acho que o episódio de hoje vai ser um episódio um pouco chato. Eu não deveria estar falando isso no meu próprio podcast, mas é assim se ele pode, então eu vou ser sincera com vocês. Desde que eu comecei a escrever e expor meus textos, meu irmão sentiu que eu tinha uma pegada meio estoica. E eu nem sabia, tipo assim, honestamente, assim, eu sempre fui de ler muitas coisas, mas eu nunca me atentei ou me apeguei a estilos, nomes, eu só fui fluindo. Mas com o tempo, né, a gente vai ficando mais velho, eu acho que, pelo menos pra mim, essas coisas começaram a pegar do tipo, de onde essa ideia veio, de onde esse pensamento veio. E aí, enfim, comecei a ler sobre o estoicismo e é realmente apaixonante, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ajuda a gente a levar a vida de uma forma mais leve num mundo tão pesado, com pessoas tão pesadas, com responsabilidades tão pesadas, com tantas dificuldades, guerra, pobreza. Minha cabeça até dói de falar. Principalmente para uma pessoa filha de libaneses que estão, né, passando por uma situação bem delicada no momento. Então eu me sinto indiretamente afetada por toda essa situação. Mas vamos lá. Sem muitas delongas, eu quero falar um pouco desse livro que se chama Pense como Estoico. É do Ken Moji. E, cara, ele é gostosinho de ler. Ele é bem atual, assim, fala de AI. Dá bastante para você criar relação entre o livro e a realidade, que eu gosto muito. Eu não gosto de livros que você fica dando uma viajada e assim, coisas que você não vai poder aplicar na prática. Mas esse livro me pegou muito, principalmente em um dos capítulos que fala sobre a dor da transformação. Poucas pessoas falam sobre o processo. Muitas pessoas falam sobre a vitória, sobre quando você já chegou lá. E eu acho que a dor do processo e saber da dor do processo e ter transparência no processo com você mesmo, do tipo, vai doer, tá difícil, aceitar seu sentimento, que é algo que eu venho trabalhando muito com a minha terapeuta, que eu tenho uma grandíssima dificuldade de aceitar o que eu sinto, porque eu sempre quero estar bem, eu sempre quero estar forte. Inclusive, essa é uma das dificuldades da pessoa que está sempre no controle, que quer estar sempre no controle da situação. Encaixa muito com o que eu falei sobre ter que, não controlar, né, o amor próprio, mas botar limite no eu me amo e eu sou capaz de fazer tudo sozinho, né? Então, eu gostei muito dessa parte do livro que fala sobre a dor do processo, porque quando a gente passa a enxergar e entender que a dor do processo ela é necessária para chegar a certos lugares, a gente não tem mais tanta dificuldade. Não tô falando que vira fácil,
mas eu acho que é mais fácil enfrentar o processo do que quando a gente não tem conhecimento, o conhecimento que o estoicismo traz sobre a dor do processo. Ele traz várias, enfim, eu grifei algumas partes aqui, eu acho que vai ficar um pouco desconexo se eu ler com vocês, eu posso até tentar. Enfim, eu tô trazendo isso hoje principalmente pela minha coragem de ter aberto esse podcast, de estar dando a minha cara a tapa e de estar tentando. E tem uma frase aqui que eu acho que vai ser rapidinho, que vai fazer bastante sentido. Mas ela diz o seguinte: meu cachorro quer atenção, né? Como vocês estão vendo. Olha o barulhinho da boca dele comendo esse negócio na vez. Só porque eu falei, ele não quer mais comer. Ele vai querer comer o microfone. Dá pra ouvir? Filho. Eu quase perdi o microfone, gente, mas vamos lá. Voltando ao que eu tava falando, eu vou ler aqui um trechinho que fala assim: promover a inovação disruptiva pode criar suas próprias dificuldades. Talvez signifique correr contra uma forte onda de resistência, com uma oposição ao estilo dos Luditas. E aí, complementando, ele fala assim: há algo paradoxalmente cruel e injusto na maneira como a sociedade humana trata uma pessoa que traz inovação e criatividade ao mundo. Não dar a um gênio criativo uma recepção calorosa talvez seja a nossa maneira de manter a homeostase e estabilidade. Da mesma forma, em resposta, o gênio criativo pode desenvolver certas características, travessuras ou impulsividade como uma espécie de mecanismo de defesa psicológico. Cara, eu achei essas duas partes geniais, me identifiquei muito com elas, não porque eu me acho uma gênia, mas eu vou dar um contexto porque eu acabei de ler. Eu acho que a primeira parte, explicando a primeira parte que fala sobre promover a inovação disruptiva e sobre o fato disso criar as próprias dificuldades, eu acho a parte mais difícil a gente sair da zona de conforto, né? Acho que para todo mundo isso é muito difícil. Mas eu acho mais difícil ainda você perceber quando é que você tá saindo da sua zona de conforto. Porque assim, desculpa, trabalhar não é sair da zona de conforto. Fazer um projeto diferente do que você sempre faz no trabalho, a depender da complexidade, não é sair da zona de conforto. Sabe o que é sair da zona de conforto? É você, na minha opinião, claro, fazendo sempre o disclaimer que eu não sou formada em nada além de direito, e que tudo que eu falo aqui é opinião minha, e eu tendo a dizer que eu não ligo pra sua, se você discordar da minha, talvez eu reflita. Mas enfim, na minha cabeça, dificuldade e sair da zona de conforto é você ir fazer as pazes com uma pessoa que te machucou. Isso é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, sei lá, passar a pegar 3 livros que você quer muito ler e você ficar arranjando desculpa e, tipo, ler numa tacada só. Eu tô dando exemplos assim, mas as pessoas tendem a interpretar, na minha opinião, de maneira incorreta sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é pegar a porra da bicicleta e dar um rolê de bike. Nossa, eu saí da minha zona de conforto hoje. Nossa, eu andei de bicicleta, meu. Para, vai. Sair da zona de conforto é fazer um negócio que seja muito difícil pra você. E significa, né, eu acho que tem esse significado aqui, né, que ele fala, talvez signifique correr contra uma forte onda de resistência. E essa forte onda de resistência é a resistência sua contra você mesmo. Essa é a parte mais bizarra e mais difícil. E aí, colocando eu mesma como exemplo, eu lutei contra a minha vontade de fazer algo mais criativo por bons anos. Eu queria seguir o by the book, que foi assim que eu aprendi, assim que eu achava que era certo, mas sempre gritou uma parte minha criativa. Eu sempre fui ligada a movimento, transições. Eu falei aqui em um dos podcasts, eu não sei qual, tá, gente? Porque eu não gravo assim, nem posto na ordem propositalmente. Mas assim, algo criativo sempre fez parte de mim, né? Criar, me movimentar, falar, estar presente. A minha maior dificuldade era dizer sim pra mim mesma, do tipo, faça isso. Quero trazer a clareza pra vocês de que parece fácil, mas não é. E sair da zona de conforto é outra coisa.
A minha percepção é essa, assim. Eu acho que eu, sendo uma pessoa que saiu tanto da zona de conforto, eu me lembro que quando eu recebi a proposta para mudar de país, eu quero que vocês entendam um contexto. Os meus pais vieram para o Brasil na década de 90, no meio da Guerra Civil, acontecendo no Líbano. Meus pais vieram para cá em busca de conforto e eles conseguiram, graças a Deus. Sou muito grata aos meus pais, todo o esforço deles. E quando eu recebi a proposta para morar fora, a minha mãe olhou para mim e falou assim: eu não tô entendendo por que você quer ir morar em outro país. Você tem casa, você tem segurança, você tem sua família do seu lado, seus irmãos, você tem um namorado na época que namorava. Tipo assim, na época, idealmente casaríamos, né? Porque eram os dois adultos na minha cabeça. A parte do meu ex é adulto, mas enfim. E ela falou assim: eu não entendo por que você vai em busca disso, de sofrimento. E pra mim aquilo fez sentido, porque era verdade na minha realidade, né? Muitas pessoas aqui e mesmo ao meu redor falam: nossa, que incrível, que oportunidade. Foi uma puta dificuldade pra mim também, porque eu tinha um laço afetivo com a minha família, motivo pelo qual eu também quis voltar, muito forte. E assim, foi uma dificuldade, foi sair 100% da zona de conforto, mas foi tipo assim, na marra. Tipo assim, eu vou aceitar essa oportunidade, por mais difícil que ela seja. E eu saí da minha zona de conforto diversas vezes lá. Eu fiz coisas que, assim, nem eu mesma imaginava que eu fosse capaz de fazer. É isso. Eu não tô falando que é pegar e andar de bicicleta pela primeira vez em Amsterdã, querida. É outra coisa sair da zona de conforto. E eu acho que é isso que traz transformação. É a dificuldade que traz transformação. E aí, essa parte aqui de há algo paradoxalmente cruel e injusto na maneira como a sociedade humana trata a pessoa que traz inovação e criatividade ao mundo, vai muito de encontrar essa questão do sair da zona de conforto. É bizarro que quando você sai da sua zona de conforto e se desafia, outra pessoa se sente, como que eu posso dizer, ofendida. Porque ela não tem capacidade. Não é que ela não tem capacidade, ela não tem a coragem que você tem. E aí, pro mundo, você sai como uma pessoa errada. Gente, assim, a minha vida até os meus 20 e poucos anos era resumida em me sentir muito mal por ser quem eu era. E isso por uma série de fatores muito ligados à forma também como eu me enxergava. Eu não tô culpando o mundo, eu acho que cada um é responsável pelo seu próprio processo de amadurecimento. Principalmente quando a gente é adulto, a gente pode se retirar de situações que nos causam dores, que nos fazem mal, entendeu? Mas é um fato. Eu era bastante julgada. Eu era uma criança também bastante doida. E, por exemplo, eu nunca vou me esquecer que uma vez. PS, eu cresci numa família muito árabe, com muitos árabes ao meu redor, muito machismo, sendo essa pessoa que eu sou desde sempre. Tipo assim, eu nasci com essa opinião, essa pessoa que você tá vendo, escutando. Eu nasci assim, gente, sério, eu não mudei. Essa natureza aqui da pessoa que vocês estão escutando, graças a Deus eu mantive, motivo pelo qual eu tô aqui hoje. Perseverança. Mas voltando, eu lembro que a gente fechou uma foto só as crianças, filhas dos árabes, né? E aí, óbvio, eu quis fazer uma graça, eu saí mostrando o dedo do meio. Gente, inocência. Eu, na minha cabeça, tava fazendo uma piada. Tipo assim, mostrar o dedo do meio na foto. Assim, minha mãe me xingava de tudo quanto era nome. Eu fui a criança mal educada por bastante tempo. Tipo assim, cuidado com a Jéssica, que ela é uma influência porque ela mostra o dedo do meio. Então, assim, digamos que não foram boas experiências. Esse é um dos exemplos. Mas tô aqui, né? Tô aqui. Então, assim, pra mim, sempre foi muito difícil ser diferente. Eu não tô querendo dizer que ser mal educada é ser diferente. Mas eu nunca senti que eu me encaixei em lugar nenhum. E esse é o ponto. Não é pra ninguém se encaixar. Eu só aprendi isso morando fora, porque assim, os europeus não tentam se encaixar, que daí eu já acho também, não é nem questão de se encaixar, é questão de não fazer questão da vida, né? Nem das pessoas, mas eu vou deixar isso pra algum psicanalista falar, porque eu nem quero entrar nesse mérito, porque me dá preguiça. Motivo pelo qual voltei pro Brasil. Assim,
a gente tenta entrar em caixas, a gente tenta ser alguém que a gente não é, porque a sociedade impõe que se você for diferente, você é o patinho feio, você, tipo, tá fazendo errado. Que vergonha que você tá fazendo. E assim, gente, não precisa falar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão admirando a minha coragem, que estão me dando uma puta força, mas eu sei que tem várias outras pessoas que estão, tipo, você viu que otária? E assim, otário você, primeiramente. E segundo, hoje em dia, né, com o amadurecimento, eu aprendi que, enfim, isso depende da limitação de cada pessoa. Mas essa parte do livro, assim, que fala sobre a crueldade e o injusto de pessoas que são diferentes, que são criativas, e também sobre a parte de, em resposta, o gênio criativo poder desenvolver certas características, como travessura e impulsividade. E aí, de novo, eu não tô me colocando no papel do gênio aqui, não. Mas o que eu tô tentando trazer é o seguinte: às vezes, por não ser compreendido na sociedade, às vezes, pela sociedade julgar tanto por você ser diferente, ter um jeito diferente, e não procurar entender ou saber, porque às vezes você é tão parecido com a pessoa que você julga, você nem sabe. Acredite se quiser, já julguei muita gente, já julguei muito livro pela capa e hoje em dia adoro a pessoa. Tem uma amigona minha que eu adoro muito. Obviamente não vou falar quem, ela não sabe. Mas já julguei, assim. Antes eu andava com umas meninas bosta que era vidinha de balada e achava que só quem andava nessas baladas e se vestia com um vestido todo agarrado no corpo era da hora. E ela não era assim, e eu hoje olho pra ela e falo, cara, que mulher sensacional. E ela nunca seguiu o padrão. Então, assim, hoje eu também tava conversando com uma amiga minha que falou como o padrão antigo era cruel, né? Acho que hoje os adolescentes, enfim, essa nova geração aprendeu muito mais a respeitar as diferenças. E eu acho que isso vai dar oportunidade para o crescimento de muitos gênios, pessoas diferentes que vão contribuir para a sociedade. Eu espero, amém, que Deus me ouça. Mas esse é o motivo pelo qual também muitas pessoas deixam de expor a criatividade. Por medo, porque vem essas pessoas que são encostadas e que não saem da zona de conforto e começam a falar. E aí você automaticamente, a pessoa criativa automaticamente começa cara, ficar com raiva, a tipo, ser antipático. Porque a pessoa cria uma aversão ao mundo, porque as pessoas simplesmente não respeitam o jeito da pessoa de ser. Eu fui essa pessoa durante muito tempo. Eu fui uma pessoa que rebati tudo e todo mundo, que era uma pessoa agressiva, que queria bater em todo mundo. É sério, não é brincadeira, pode rir aí, mas é sério. E eu vejo hoje que é muito porque eu queria que as pessoas me entendessem a forma como eu pensava, mas nunca foi desse jeito. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. E não era por mal, nunca foi por mal. A minha intensidade nasceu comigo. Só que eu nunca soube controlar nem moldar ela, mas eu também nunca tive pessoas para me dizer, Jéssica, respeita o jeito como você é, lindo o jeito como você é, mas vamos dar uma controlada, vamos dar uma moldada. Cada cenário é um cenário. Você pode ser intensa aqui, é um pouco menos intensa lá, mais intensa num outro lugar. Então, assim, é muito interessante olhar hoje com a cabeça que eu tenho e com o processo de amadurecimento, né? E com a minha terapeuta que me ajudou a enxergar. Inclusive, cara, a minha psicóloga é foda. Eu devo muito do que eu sou hoje a ela, que me fez enxergar quem eu sou, assim. Eu não, eu só tive duas psicólogas, mas assim, a minha psicóloga anterior era muito diferente dessa. E eu acho incrível o fato de, tipo assim, em certos momentos muito, muito, muito difíceis pra mim, ela olhar pra mim e, tipo, falar, você é isso, você é aquilo. Tipo, isso me fez sair de situações que me dá até vontade de chorar, me emociono de falar, porque quem olha a casca não imagina, né, a fortaleza de sentimentos que existem dentro de uma pessoa. Mas enfim, dando continuidade, eu vou ler um trecho aqui bem densinho, mas eu achei, cara, muito legal essa parte. Ela fala assim: há uma última peça importante da psicologia criativa que pode transformar em tempo real dificuldades desejáveis em pepitas douradas de criatividade. O fluxo, estudado pelo psicólogo húngaro-americano Mihaly, ai gente, não vou saber ler o sobrenome dele, está no cerne da relação entre criatividade e estoicismo.
O psicólogo sentiu-se inspirado a estudar o fluxo quando percebeu que algumas pessoas não só suportavam situações difíceis, como também fortaleciam nelas, mesmo em tempos de guerra, por exemplo. Além disso, ele notou que um amigo pintor gostava de levar o pincel à tela por horas, a fio, sem qualquer perspectiva de vender o trabalho ou ser recompensado social ou financeiramente por seus esforços. Cara, voltando ao que eu comecei a falar nesse podcast, a dor, ela molda a pessoa, ela percorre caminhos que a gente não enxerga. É muito importante que a gente não se esqueça desse tempo. Inclusive, eu grifei uma outra parte aqui que fala assim: tendemos a esquecer a passagem do tempo. Esquecemos até mesmo nossa própria existência. O foco está em executar a tarefa em mãos, não em como ela será recebida. Isso aqui é muito forte. Pelo menos pra mim, assim, uma pessoa que ralou mesmo na dificuldade e não parou na dificuldade, porque em alguma parte desse livro, eu não sei se eu consegui, aqui ó, ele fala assim, ó: quando alguém cria algo com todo o seu coração, há um profundo sentimento de consolo. A criatividade para um estoico não trata apenas de suportar dificuldades, embora essa certamente seja uma parte importante da equação, mas de encontrar consolo. Depois de toda a perseverança, há uma elevação da alma que é verdadeiramente maravilhosa. Gente, eu vou ler de novo. Quando alguém cria algo com todo o seu coração, há um profundo sentimento de consolo. A criatividade, para um estoico, não trata apenas de suportar dificuldades, embora essa certamente seja uma parte importante da equação, mas de encontrar consolo. Depois de toda a perseverança, há uma elevação de alma que é verdadeiramente maravilhosa. Cara, tipo assim, é isso. É isso. Essa é a vida. Essa sou eu, inclusive, assim. Eu não tô passando por um momento fácil. Eu acho que essa fase dos... Falavam que era dos 30, mas eu acho que essa fase do 31, depois que eu voltei, eu demoro muito pra me estabilizar. Como eu sou uma pessoa sempre em transição, estabilização pra mim é um processo difícil. Muito diferente do que é pra outras pessoas. As pessoas gostam de ficar estáveis. Pra mim é tipo assim, eu tô estável, meu Deus, vou morrer a qualquer momento. Sim, é bizarro. Mas essa frase, ela se representa muito pra mim, porque eu sei que na dor e na dificuldade que eu tenho de me estabilizar é onde mora os maiores aprendizados para quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá, vai ser assim, eu sei o sabor do respiro. Vocês entendem o que eu tô falando? Com vocês, no final de semana eu fui para um bairro que eu não ia há muito tempo, que me lembra a minha infância, que eu respirei assim, e tem um gosto de felicidade, de tipo assim, ai, esse é o ápice da vida. Quando a gente chega lá, é incrível, mas a gente não pode se esquecer da dor. A gente se esquece muito da dor. Eu acho que a dor é tão importante quanto o sabor da vitória. O sabor. Mas, enfim, eu acho que ler livros que te ajudam a passar por momentos difíceis, porque todo mundo tem, entendeu? Todo mundo tem momentos difíceis. Meu Deus, vocês escutaram? A vizinha de cima deve ter morrido nesse momento, porque alguma coisa caiu. Mas enfim. Meu cachorro não gostou. Filho, fala aqui que você não gostou. Fala. Isso! Voltando ao tema. Fechando esse tópico de dor, de dificuldade, de transformação, de ser diferente, de se aceitar. Acho que tem vários elementos aqui, né? Vamos pegar. Então, vamos destrinchar. Eu falo sobre momentos e fases difíceis, sobre esses momentos parecerem que são resistentes, né? Que você cria essa resistência contra você mesmo, que parece que tá errado, que parece que não vai dar. E aí, eu sempre trago isso aqui, porque eu gosto de ser realista. Eu odeio essa coisa do tipo assim, vai passar. Tá, vai passar, mas você
osso. Vai ser irritante pra caralho. Eu acho que, inclusive, a coisa mais legal que eu aprendi é que a melhor parte da transformação é aceitar que vai ser uma merda durante um momento. Vai ser uma merda, você vai se sentir uma merda, você não vai entender o que tá acontecendo. E do nada vai ter um clique que você vai falar: nossa, era isso, por isso tava uma merda? Ah, entendi. É assim que acontece. Pelo menos comigo é assim. Você, fica dias brocochô. E faz parte. Entendeu? Fica recluso aí, é o que eu faço e dá certo. No final, sempre dá certo. Também odeio essa frase, mas é verdade. E aí, eu também anotei algumas coisas, porque eu sabia que eu queria passar esse livro para vocês hoje e falar sobre algumas coisas que fazem relação com a autotransformação, com tudo que eu acabei de ler, com a dor, enfim. Eu queria falar nesse podcast muito sobre a curadoria que eu fiz com a Catarina, com a Kat, minha amiga, Catarina Cataldi. Eu vou até marcar ela depois aqui nesse episódio. E por que eu vou falar sobre essa curadoria de imagem que eu fiz com ela? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver com a autotransformação, com o estoicismo, com tudo que eu acabei de falar, com a dor do processo? Depois que a gente passa por essa onda de dificuldades, depois que a gente passa a se respeitar da forma diferente como a gente é, depois que a gente passa a entender o que é de fato sair da zona de conforto, o que é de fato persistir até ter sucesso no que você tentou fazer quando você saiu da sua zona de conforto, dói muito, você passa por várias coisas, você se descuida, você, enfim, é um processo muito doloroso e por vezes eu me vi muito, assim, eu me deixava de lado, sabe? E depois de passar por todo esse processo, eu vi o quanto é importante se amar e se cuidar. Quando eu passei a me respeitar e passei a me dar valor do tipo, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o trabalho que eu mereço, eu sei o que eu mereço fazer, o que foi, meu amorrinho. Minha mamãe, então vem deitar. Não começa, filho. Ai, gente, ele é transalino com cobertor, eu não aguento. Para! Vou mostrar para as pessoas que você é mal educado. Mal educado! Mal educado! Que ele quer dormir, a naninha dele, ele começa a chupar o cobertor. Mas enfim, depois que eu passei por essa fase, que eu comecei a me respeitar e me dar valor, e tipo, porra, você olha pra trás e fala, meu, eu não passei por tudo isso pra me olhar no espelho e falar que eu não venci. Acho que essa é uma das partes mais legais também. Todo esse processo de dor também gera um reconhecimento de todo o processo, de tudo que você passou. Então, nada mais justo do que você se amar e se cuidar e se dar o valor que você merece por todo o processo que você passou. E por isso, eu escolhi fazer a curadoria com a Kat. Enfim, a gente se formou juntas, mas conheço o trabalho dela. Ela é uma pessoa que sempre pra mim foi referência de respeito, elegância. Cara, ela veio de uma família sensacional, assim, que eu olhava e falava, nossa, família margarina. E, enfim, Kátia, um beijo. Sei que você vai assistir, ela me acompanha aqui. Enfim. E aí eu decidi fazer essa curadoria porque eu quis me dar valor. Eu quis me presentear com tudo aquilo que eu merecia depois de tudo aquilo que eu passei. Então, tipo assim, eu queria vestir a camisa da Jéssica que eu construí. Porque... E é uma camisa muito suada, mas não significa que ela precisa estar mal passada, feia, fedida, entendeu? Eu comecei a perceber também que não é porque o mundo judia de você que você tem que judiar de você. O processo dolorido mas fica mais dolorido ainda quando você descuida de você mesmo. E eu percebi isso nos meus tempos morando fora, que era muito frio, cara, era muito difícil se cuidar assim. E eu via que eu me senti um pouquinho melhor num processo tão dolorido quando pelo menos eu me arrumava. E isso fala muito sobre amor próprio, assim. Eu terminei um relacionamento recentemente porque eu sentia que o cara, tipo assim, não se cuidava, não se vestia bem. Gente, eu não tô falando de marca, eu tô falando de não parecer um mendigo. Desculpa, mendigos. Você deve ser, mendigos devem se vestir melhor do que certas pessoas, inclusive. Mas, enfim, não vou deixar o nível tão baixo desse podcast, porque eu posso ir bem baixo nesse assunto. Mas eu também não quero ficar com pessoas que não se amam no nível de, tipo assim, se olhar no espelho e falar assim,
eu tô horrível e eu não vou permitir ser horrível pra mim mesmo, não é pro outro. Primeiro começa em você, depois você fala do outro, entendeu? Só que eu, me cuidando e me dando amor próprio, não vou ficar com uma pessoa que não se ama. Porque no final, minha filha, o cara vai acabar colocando essa dificuldade do amor que ele não sente por ele em você, com insegurança, com encheção de saco, porque você é uma mulher linda, maravilhosa, fodona, e um cara que não se arruma vai se incomodar com você se arrumando. Se ele não se incomodar, é porque ele realmente, assim, tá sem energia pra vida. Assim, que já foi o meu caso também, porque eu me arrumava horrores, a pessoa não se arrumava e eu ficava. E também não se importava. Eu falava, não se ama e tá cagando pro relacionamento também, né? Porque não quer se cuidar nem por ele, nem pelo relacionamento. Mas enfim, relacionamento eu deixo pra depois, porque no momento eu não quero nenhum. Então eu não vou gastar meu tempo com isso. Ai, Deus. Mas enfim, voltando. Por que a curadoria fez todo sentido pra mim, depois dessa fase turbulenta e dolorosa, depois de me reconhecer, depois de reconhecer essa parte criativa, dar coragem, dar forma para essa parte criativa de mim, reconhecer que na verdade todos os meus traumas, dificuldades de lidar comigo mesma, toda a raiva que eu tinha, podia ser transformada em amor por mim mesma, respeito a quem eu sou, limite às minhas dificuldades. E aí essa curadoria só veio para me vestir o que já tava na minha alma. Tipo assim, porque a Kat, ela faz todo um questionário antes de estilo do que você quer atingir e tal. E quando você já tá formada no sentido de eu já sei o que eu quero, eu sei que ela deve pegar vários tipos de clientes, mas no meu caso foi um caso muito do eu já tô pronta, me vista para. E foi perfeito. Foi perfeito. Eu nunca mais, de verdade, assim, eu não tô falando da boca pra fora, eu nunca mais quis sair feia. Eu saio de cara lavada, mas eu saio com uma roupa decente. E eu não tô falando de marca, eu tô falando sobre combinações, cores, conforto, estilo, ocasiões. Isso fez toda a diferença, mas eu também sei que eu não estaria seguindo tão à risca se eu não me reconhecesse hoje tão bem como eu me reconheço. Se eu não soubesse que eu sou uma pessoa criativa, que gosta de abusar às vezes sim, às vezes não. Então, assim, eu indico muito que além de você se conhecer, respeitar o seu processo, sua dor, que você não se descuide nesse processo, que você não deixe de se cuidar, porque o processo ele se torna cada vez mais dolorido toda vez que você se olha no espelho e também não se reconhece. Ajuda muito, sabe? Quando a gente pelo menos olha para o espelho e gosta do que a gente vê, pelo menos na roupa. E aos poucos a gente vai se reconhecendo. Talvez uma curadoria como essa possa te ajudar de uma forma inversa. No meu caso, ajudou a moldar o que já estava por dentro. Mas talvez para você seja mais fácil começar pela curadoria. E a curadoria vai te ajudar a transformar o que não está acolhido por dentro. Enfim, eu quis trazer esses dois assuntos hoje. Eu acho que eles eram bem interligados. Um mais chato, o outro muito mais legal para encerrar esse podcast. E, enfim, reflexões finais. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão cruel com os outros e com nós mesmos, porque tá muito difícil a vida e cada pessoa é singular. E se você não gosta da pessoa e do jeito como a pessoa é, você não precisa dizer que ela tá errada, ou que ela não deveria fazer isso, ou que ela não deveria fazer aquilo. Ao invés de fazer isso, ao invés de gastar sua energia fazendo isso, se transforme em alguém melhor. Trabalhe no que você pode melhorar em você. Saia da sua zona de conforto. Busque a dor. Porque a dor te transforma. A dor te transforma e traz a pessoa que você é no fundo da sua alma. E quando a gente chega no final desse caminho da dor, a gente encontra uma luz que é como a que o livro falou, é maravilhoso, é um sentimento maravilhoso que nenhum dinheiro pode trazer. Então, seja lá qual a fase que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, esse processo de dor, ele é necessário. Ele foi necessário para mim. Eu reconheço todas as dores que eu senti e eu não tiraria nenhuma delas, que só foram com elas que eu me transformei na pessoa que eu sou hoje
E foram com elas que eu tive a coragem de dar a cara a tapa e estar aqui hoje gravando esse podcast. Que expõe todo o meu lado criativo e me faz muito mais feliz. E aí, para fechar, como último recado se ame, se cuide, se valorize, vista-se como uma forma de demonstração do amor que você sente por você. Isso é possível. Muito mais possível e acessível hoje do que já foi um dia. Beijo, meus amores. Espero vocês no próximo episódio. Curte, comenta, me segue no Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Tô em todas as plataformas.